Olá, querido aluno do sexto ano. Nesta semana, nós vamos corrigir as atividades do volume 4 do PET. Não teve vídeo tutorial, porque é referente à semana 1 e 2 do volume 4 do PET. Então, nós vamos vendo grandezas e unidades e vamos ver tanto comprimento como superfície. Vamos lá? A primeira atividade, fala aí, ó, leia as informações abaixo para resolver as atividades 1 e 2. Pedro adora a vida no campo e gosta muito de brincar como se estivesse numa fazenda. Seu brinquedo preferido é de animais que existem numa fazenda. Quando viu o brinquedo abaixo, ficou apaixonado e logo pensou: preciso montar um curral assim para os meus animais. Ele quer montar um curral de brinquedo para a sua fazendinha sobre o seu criado mudo, de forma que o curral fique em toda a superfície do criado. Sua mãe então falou que compra a cerquinha e um forro para o criado, imitando o piso do curral. A cerquinha é comprada aos metros e o material do piso é comprado em metros quadrados. Sabendo que seu criado mudo possui 5 decímetros por 30 centímetros, então vamos ver aqui, ó. Vamos fazer uma sintetizada aqui, ó. Vamos pegar alguma coisa de importante. São as dimensões do criado dele. Então vamos pegar o tampo do criado dele. Ele tem 5 decímetros por 30 centímetros. Não sei, às vezes o 30 centímetros é maior que 5. Vamos colocar aí. E vamos para o próximo slide ver as atividades. Então, 1 e 2, o que eles pedem? Então, nós já lemos as informações, né, do que o Pedrinho quer fazer. E a gente, então, já trouxe para cá os desenhos para a gente poder se situar. Só que tem um problema nas medidas que o Pedro nos deu. Ele deu 30 centímetros e 5 decímetros. Nós não podemos calcular nada, não vou nem ler as questões, porque a gente tem que deixar tudo numa unidade só, né? Então, como falava lá em centímetro quadrado, eu acho mais fácil, e centímetro é uma unidade mais usual do que decímetro, vamos pegar aqui. Vamos passar esse decímetro para centímetro. E também é mais fácil multiplicar do que dividir, né, gente? Então, aqui, ó, decímetro para centímetro, eu multiplico por 10. Multiplicar por 10 é a mesma coisa que acrescentar um zero. Então, 5 decímetros são iguais a 50 centímetros. Vamos às perguntas. Primeiro, quantos metros de cerca são necessários para o projeto de Pedro? Vai estar tudo em centímetro. Vamos somar primeiro, depois a gente passa para metro? Então, olha lá, ó, ele precisa cercar tudo, certo? Ele quer em metro, mas eu vou primeiro ver quantos centímetros e depois passo. Então, aqui, ó, 50 centímetros, mais 30 centímetros, mais outros 50, mais outros 30. Então, eu somando aqui, ó, 50 mais 30 dá 80. E 50 mais 30 dá 80 mais 80, 160. Então, ele precisa de 160 centímetros de cerca. Mas não é centímetro. Eu vou olhar aqui, então, de centímetro. Para mim vir para metro, eu tenho que tirar uma, 2 casas. Então, não tem vírgula. A vírgula estaria aqui, no final, depois do zero. Uma casa entre o 6 e o 0, 2 casas entre o 1 e o 6. Então, 160 centímetros é a mesma coisa que 1 metro e 60 centímetros, ou 1 metro e 6 decímetros. Então, são necessários 1,6 metros, ou 1,60. As duas respostas são corretas. Na 2, qual deverá ser a área do forro a ser adquirida em centímetros quadrados? Agora, ele quer área. Como que eu acho a área do retângulo? Eu faço base vezes altura. E vou fazer, aqui está pedindo em centímetros. A gente já passou as medidas lá para centímetro, é só a gente, então, multiplicar. 50 vezes 30
3 vezes 5, 15. E aí eu ponho 15, 1, 0 e 2 zeros para frente. Então, vai ficar 1.500 centímetros quadrados. Então, deverá ser adquirido 1.500 centímetros quadrados de forro. Na 3, fala aí, na aula de unidades e medidas da professora, a professora Carla escreveu 4 sentenças. Então, está lá no quadro, para os alunos indicarem as unidades de medidas mais adequadas. Observe a seguir essas sentenças. Então, as sentenças estão aqui, ó. 1. O comprimento da quadra da escola. 2. O comprimento do tampo da carteira. 3. A espessura do livro de matemática. E a distância entre Belo Horizonte e Ouro Preto. Bom, a resposta dada por um aluno foi 1 metro. O comprimento da quadra da escola pode ser medido em metro? O que você acha? Dá, né, gente? Posso medir. É uma medida apropriada para medir o comprimento da quadra da escola. O comprimento, agora eu dou 2. O comprimento do tampo da carteira. O tampo, aquela igual a mesinha lá, igual a parte de cima do criado mudo do Pedro da questão anterior. Dá para mim medir em milímetro? Não, né? O ideal seria o quê? Seria centímetros, não é mesmo? Centímetros é a medida que está mais certinha ali. Depois, 3. A espessura do livro de matemática. Então, o que é espessura? Espessura é grossura, né? A grossura do livro de matemática eu tenho que medir em milímetro. Vai que é um livro fininho, né? E depois, a distância entre Belo Horizonte e Ouro Preto, grandes distâncias, a gente usa quilômetros. E o aluno falou quilômetros. Então, tá certo. O comprimento, a espessura do livro, também poderia ter sido medida em centímetros, né? Agora, se fosse da folha do livro, aí não podia ser diferente de milímetro, não. Então, ele pergunta aí, quantas associações feitas por esse aluno estão corretas? Então, eu tenho 3 associações corretas, letra C. E na 4, fala aí, André comprou um terreno para construir sua casa e elaborou um esboço de uma planta baixa para essa construção, ocupando todo o terreno. Esse esboço está apresentado abaixo, no qual as unidades de medida estão em centímetros e os ângulos são retos. A parte em branco será reservada para a construção de 2 jardins. Então, aqui, ó, a medida está em centímetros e as partes brancas são 2 jardins. Vamos pôr eles verdinho, né? Para a gente lembrar que aí vai ser um verdinho. E a parte cinza para a construção da casa. Na letra A, ele pergunta, quanto mede a área total do terreno? Então, a área total, a gente vai ter que ver aqui, ó, 3 mais 7 dá 10. Como ele tem os ângulos retos, aqui embaixo deve dar 10 também. Vamos verificar, ó, 8 mais 2, 10. E na lateral aí, ó, aqui já tem que é 10. Aqui também deve dar o mesmo valor de cá. 3 mais 4 mais 3 também é igual a 10. Então, a área, como que eu calculo a área? A área é base vezes a altura. E no caso, a gente tem o quê? Tem um quadrado. Então, vai ser 10 ao quadrado, ou 10 vezes 10. Então, a área total aí vai ser igual a 10 vezes 10, 100. Na letra B, ele pede quanto mede a área em centímetros quadrados reservada para a construção da casa. Como é que a gente vai calcular essa área aqui? Não tem uma fórmula para calcular. Quando é assim, o que a gente faz? A gente divide em partes. Eu tenho aqui, ó, um quadrilátero aqui, outro aqui e outro embaixo. Então, aqui, ó, eu tenho uma área 1, uma área 2 e uma área 3. E aí, depois eu posso somar tudo. Então, vamos calcular. E a área 1 vai ser quanto? Eu tenho aqui, ó, 3 vezes 3. 3 vezes 3 é 9. Na área 2, a área 2 eu tenho aqui, ó, 4 e tudo aqui é quanto?
é 10. Então, a área 2 vai ser 4 vezes 10, que é 40. E a área 3? A área 3 aqui, ó, eu tenho 3. E aqui, ó, ela vai só até o 8. 3 vezes 8. Então, 3 vezes 8 é 24. Agora, como é que eu faço? A área da casa vai ser o quê? A soma das três, da área 1 mais da área 2 mais da área 3. Eu já deixei aqui até certinho, ó. Unidade debaixo de unidade, dezena debaixo de dezena, para ficar mais fácil da gente pegar e somar tudo isso. Vamos somar então? 9 mais 4 dá 13. Só que eu vou colocar só a unidade é 3. O 1 é dezena, então eu passo ele lá para a casa das dezenas. Aí vai ficar 1 mais 4 mais 2, 7. Então, 7 vai ser a dezena da área do total. Então, eu achei aqui a área total quanto? Achei 73 centímetros quadrados. Então é isso, pessoal. Essa semana foi mais curtinha. Eu espero que vocês tenham gostado e até semana que vem.